O cheiro a linhas enceradas, a cera de abelha e a uma pitada de especiarias exóticas. Talvez o gengibre que Dona Beatriz, a sua mentora, sempre tinha a macerar para o chá, era o perfume do pequeno ateliê de Luzia dos Santos, na moraria. As paredes, caiadas de um branco que já não via o pincel há uns bons anos, estavam quase totalmente cobertas por esboços, amostras de tecidos africanos vibrantes, capulanas de Moçambique, samacaca de Angola, panos de Gana com padrões adinkra e fotografias de mulheres anônimas, reais, com corpos que contavam histórias, os mesmos corpos que Luzia sonhava vestir com dignidade e ousadia. Luzia, aos 29 anos, era ela própria uma dessas histórias. Mulher negra de pele retinta, um ébano lustroso que parecia absorver e refletir a luz da janela estreita e um corpo generosamente curvilíneo que se movia com uma graça surpreendente no espaço exíguo. O seu cabelo crespo, volumoso e orgulhoso, estava hoje apanhado num turbante de tecido laranja e dourado, uma das suas próprias criações improvisadas. Inclinada sobre a velha máquina de costura Singer, herdada da avó, os seus dedos ágeis guiavam um pedaço de algodão estampado com símbolos Nsibidi. Franzia o sobrolho, concentrada, a ponta da língua presa entre os dentes, num tique nervoso que a acompanhava desde criança. Um toque estridente do telemóvel quase a fez enfiar o dedo debaixo da agulha. Droga, resmungou, afastando o tecido. Era uma notificação do e-mail. Novos talentos da moda LX, inscrições abertas. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Era o concurso. O prestigiado, quase inatingível concurso que podia catapultar um jovem designer para o estrelato ou esmagá-lo sob o peso das expectativas e dos padrões cruéis da indústria. Lembrou-se, com um gosto amargo na boca, do incidente da manhã. Entrara numa loja de tecidos de luxo no Chiado, à procura de uma seda específica para um cliente. A assistente, uma mulher loira e esguia com um ar de enfado perpétuo, olhara de cima a baixo, um esgar quase imperceptível nos lábios finos. Para si? Ou é para alguém? A implicação era clara. Corpos como o de Luzia não usavam seda daquela qualidade. Não ali. É para a minha arte, respondera Luzia, a voz mais firme do que se sentia, e saíra da loja com o queixo erguido, mas o estômago a revirar. Tu vais, não vais, Luz? A voz quente de Beatriz encheu o ateliê. A mais velha, na casa dos 60, também negra, de origem são-tomense, entrara silenciosamente, trazendo consigo o aroma reconfortante do seu famoso chá de gengibre e limão. Tinha um sorriso que parecia carregar toda a sabedoria e resiliência do mundo. Luzia suspirou. Não sei, Bia. Aquilo é outro mundo. Um mundo que não foi feito para mim. Beatriz pousou a caneca fumegante ao lado da máquina de Luzia. E quem disse que os mundos não podem ser refeitos, minha filha? O teu talento não tem tamanho nem cor para caber nas caixinhas deles. Mostra-lhes. Mostra-lhes a luz que tens. Luzia olhou para o ecrã do telemóvel, depois para os seus esboços, para os tecidos que eram a sua linguagem. A luz. Talvez Beatriz tivesse razão. Talvez fosse a altura de deixar a sua luz brilhar, mesmo que isso significasse ofuscar alguns olhares preconceituosos. Com um clique hesitante, mas determinado, abriu o formulário de inscrição. O medo era uma bola fria no estômago, mas por baixo dele uma pequena chama de esperança começava a crepitar. A aceitação no concurso Novos Talentos da Moda LX chegou como um raio de sol inesperado numa manhã cinzenta de Lisboa. Luzia releu o e-mail 3 vezes, o coração a bater descompassado contra as costelas. Um sorriso rasgou-lhe o rosto, tão largo que sentiu os músculos da face a protestar. Bia! Bia, eu entrei! Gritou, correndo para a pequena cozinha onde Beatriz preparava o almoço, o cheiro a muamba a invadir já o corredor. Beatriz largou a colher de pau, os olhos a brilharem. Eu não te disse, menina, a tua estrela há de guiar-te. Abraçaram-se longamente, um abraço que era um misto de celebração e de preparação para a batalha que Luzia sabia que se avizinhava. A primeira reunião informativa do concurso realizou-se num espaço de eventos moderno e minimalista no Parque das Nações, toda em vidro e aço, um contraste gritante com a alma antiga e colorida da moraria. Luzia sentiu-se imediatamente um peixe fora de água. Os outros concorrentes, na sua maioria brancos e magros, pareciam flutuar com uma confiança etérea, vestidos com variações de preto, cinza e bege. Luzia, com o seu vestido de capulana vermelho e amarelo e um turbante a condizer, sentiu todos os olhares sobre si. Alguns eram curiosos, outros nem tanto. Foi então que a viu. Carolina Vieira de Andrade, a curadora do concurso, uma figura imponente apesar da sua magreza quase frágil.
Loira, com um corte de cabelo geométrico e uns olhos azuis frios que pareciam dissecar tudo e todos. Aproximou-se de Luzia, um sorriso que não chegava aos olhos nos lábios pintados de um vermelho agressivo. Luzia Santos, presumo. Uma abordagem étnica muito interessante. Veremos se o mercado está preparado para tanta autenticidade. A palavra autenticidade saiu carregada de um sarcasmo que fez Luzia engolir em seco. A minha autenticidade não espera pela preparação do mercado, respondeu Luzia, a voz mais firme do que esperava. Ela cria o seu próprio mercado. Carolina arqueou uma sobrancelha platinada. Audaciosa. Gosto disso, ou talvez não. E afastou-se, deixando Luzia com um nó no estômago. Foi nesse momento que um flash a apanhou desprevenida. Desculpe, disse uma voz masculina. A luz estava perfeita. Era Mateus, fotógrafo oficial do evento. Branco, estatura mediana, cabelo castanho despenteado e uns olhos castanhos curiosos por detrás de uns óculos de massa. Ele sorriu, um sorriso genuíno que pareceu por um instante dissipar a frieza do ambiente. Sou o Mateus. Adorei o seu turbante. Luzia relaxou um pouco. Obrigada, Luzia. O primeiro desafio foi lançado. Criar uma peça conceptual que refletisse a identidade de cada designer. Luzia mergulhou no trabalho. Inspirou-se nas tecedeiras da sua aldeia em Cabo Verde, na força das mulheres da sua família. Criou um casaco escultural, feito de tiras de diferentes tecidos africanos entrelaçados com ganga reciclada, cada textura, cada padrão a contar uma história de resiliência e beleza. No dia da apresentação, sentiu-se orgulhosa. Carolina, no entanto, não pareceu impressionada. Interessante, Luzia. Uma peça de museu, talvez. Mas onde está o refinamento? A alta costura exige uma certa leveza que não encontro aqui. A palavra leveza pareceu pairar no ar, carregada de subentendidos sobre o corpo de Luzia e a densidade da sua cultura. Luzia sentiu o sangue a ferver, mas manteve a compostura. A minha alta costura celebra a força, Dona Carolina. E a força, por vezes, tem o peso da história. Mateus, que fotografava tudo, trocou um olhar rápido com Luzia. Um olhar que parecia dizer, eu vi, eu ouvi. E pela primeira vez, Luzia sentiu que talvez não estivesse completamente sozinha naquele mundo de tubarões vestidos de seda. As semanas que se seguiram foram um teste à resistência de Luzia. Parecia que a cada passo em frente surgia um novo obstáculo, muitas vezes com as impressões digitais invisíveis de Carolina. Um rolo de capulana raro, encomendado com antecedência para uma das provas, extraviou-se na transportadora. Os prazos para entregar os croquis tornaram-se subitamente mais apertados para ela do que para os outros. O feedback de Carolina nas avaliações intermédias era consistentemente desmoralizador, sempre focado na falta de apelo comercial ou na excessiva carga cultural dos seus designs. Ela está a tentar minar-me, Bia, desabafou Luzia numa noite, enquanto mexia uma canja fumegante no pequeno fogão do seu ateliê, que também lhe servia de cozinha e quarto. O cheiro a coentros frescos misturava-se com o das linhas e dos tecidos, criando um aroma agridoce de casa e de luta. Beatriz, sentada à pequena mesa dobrável, abanou a cabeça. Gente assim, Luz, tem medo do brilho dos outros. Não deixes que a sombra dela apague a tua luz. Tu és mais forte do que isso. E havia Mateus. Ele começou a passar mais tempo no ateliê de Luzia, inicialmente sob o pretexto de documentar o processo criativo de todos os concorrentes, mas era evidente que havia uma curiosidade particular, uma admiração crescente pelo trabalho e pela pessoa de Luzia. As suas conversas fluíam com uma facilidade inesperada. Falavam de arte, de Lisboa, das suas infâncias. Luzia descobriu que Mateus, apesar de vir de um contexto social mais privilegiado, possuía uma sensibilidade e uma abertura de espírito que a desarmavam. Ele ouvia as suas histórias sobre a muraria, sobre os preconceitos velados que enfrentava, com uma atenção genuína que a fazia sentir-se vista. As tuas peças não são só roupa, Luz, disse ele um dia, enquanto fotografava um detalhe intrincado de um bordado que ela fazia. São manifestos. Têm alma. Luzia sorriu, um sorriso tímido que raramente mostrava. Alguém que finalmente entende. Mateus começou a partilhar algumas das fotos do trabalho de Luzia nas suas redes sociais pessoais, com legendas que elogiavam a sua originalidade e a força da sua mensagem. As reações foram explosivas. Muitos comentários eram de puro encantamento e apoio, de pessoas que se sentiam representadas, que viam beleza onde a indústria da moda insistia em não olhar. Mas também houve uma enxurrada de ódio. Comentários racistas, gordofóbicos, cruéis. Isto não é moda, é uma aberração. Volta para a tua terra.
Quem é que usaria trapos desses? Luzia sentiu cada palavra como um soco no estômago. Por um momento, a sua armadura rachou. Desligou o telemóvel, as mãos a tremer. Talvez eles tenham razão, Mateus, sussurrou ela, a voz embargada. Talvez eu não pertença a este mundo. Mateus pousou a câmara, o rosto sério. Não, Luz, eles não têm razão. O problema não está em ti, está nos olhos limitados deles. No dia seguinte, publicou uma nova foto de Luzia, um retrato dela a trabalhar, a luz a incidir no seu rosto concentrado, a sua beleza inegável. Na legenda escreveu: a beleza está em todo lado, mas nem todos têm a coragem de a ver. Luzia Santos não só a vê, como a cria. Continuem a ladrar, a caravana da criatividade não para. A sua defesa pública, embora não silenciasse os haters, aqueceu o coração de Luzia e fortaleceu a sua determinação. Ela não ia desistir, não agora. Current Part Characters, 395, Total Characters, 1028. A pressão de Carolina intensificou-se. Numa das sessões de mentoria individuais, a curadora, com a sua habitual elegância gélida, olhou para os novos esboços de Luzia, uma coleção que celebrava as rainhas guerreiras africanas, com silhuetas poderosas e estampados arrojados. Luzia, querida, começou Carolina, a palavra querida a pingar condescendência. Admiro a sua paixão. Mas temos de ser realistas. O mercado de luxo procura sofisticação, subtileza. Estas peças são um statement. Talvez se simplificasse um pouco as formas, neutralizasse as cores, tornasse tudo um pouco mais palatável. Luzia sentiu o nó familiar a apertar-se no estômago. Palatável. Como se a sua cultura, a sua identidade, o seu corpo fossem algo difícil de engolir para o mundo refinado de Carolina. Mas desta vez a voz de Beatriz ecoou na sua mente. A admiração nos olhos de Mateus deu-lhe uma nova força. Dona Carolina, respondeu Luzia, a voz calma, mas firme. A minha moda não é para ser palatável. É para ser sentida, vivida. É para mulheres que não pedem desculpa por existirem, por ocuparem espaço, por terem uma história para contar. Se o seu mercado de luxo não está pronto para isso, então talvez seja o mercado que precise de evoluir, não a minha arte. O sorriso de Carolina vacilou por um instante. Corajosa ou ingênua. O tempo dirá qual das duas. Aquele confronto foi um ponto de viragem. Luzia saiu da reunião com uma clareza renovada. Não ia diluir a sua essência para caber nas expectativas de ninguém. A sua coleção final seria a sua resposta mais autêntica e desafiadora. Seria uma celebração de si mesma, da sua herança, de todas as mulheres que, como ela, eram constantemente informadas de que não eram suficientes. Mergulhou no trabalho com uma energia febril. O seu pequeno ateliê transformou-se num santuário de criatividade e resistência. Os tecidos africanos misturavam-se com sedas e organzas, as cores explodiam em combinações inesperadas. Cada ponto, cada corte era uma afirmação. Mateus tornou-se uma presença constante e bem-vinda. Trazia café, ajudava a organizar os materiais ou simplesmente sentava-se em silêncio, a observar Luzia trabalhar, a sua câmara sempre pronta. Percebeu que estava a testemunhar algo especial, a eclosão de um talento singular e de uma alma indomável. Luz, disse ele numa tarde, enquanto ela drapeava um tecido dourado e preto no manequim feito à medida das suas próprias proporções. A tua coleção final, o que é que queres que ela diga? Luzia parou, os olhos fixos no tecido. Quero que ela diga: eu estou aqui, nós estamos aqui e somos magníficas. Inspirado pela sua convicção, Mateus teve uma ideia. E se fosses tu a modelo principal da tua coleção? Vamos fazer um ensaio fotográfico. Tu com as tuas criações em locais icónicos de Lisboa. Mostramos ao mundo a verdadeira cara da tua marca. Luzia hesitou. A ideia de se expor daquela forma, de se tornar o rosto literal da sua luta, era assustadora. Mas havia também algo de incrivelmente poderoso nisso. Olhou para Mateus, para a fé inabalável nos seus olhos. Vamos a isso, disse ela, um sorriso determinado a despontar. E assim, durante os dias que se seguiram, Luzia e Mateus percorreram Lisboa. Desde os miradouros da Graça com a cidade a seus pés, até aos becos labirínticos de Alfama, onde o fado ecoava tristezas e esperanças. Luzia, vestida com as suas peças majestosas, posava não como uma modelo profissional, mas como uma rainha a reclamar o seu reino. A lente de Mateus capturava não apenas a roupa, mas a sua força, a sua vulnerabilidade, a sua beleza crua e inegável. Era um ato de desafio, um ato de amor próprio, um ato de pura arte. E ambos sabiam que aquelas imagens seriam a sua arma mais poderosa na batalha que se aproximava. Current Part Characters, 641, Total Characters,
1369. O dia do desfile final do Novos Talentos da Moda LX chegou envolto numa atmosfera de glamour tenso e expectativas elétricas. Os bastidores eram um pandemônio controlado de cabeleireiros, maquilhadores, modelos apressadas e designers roendo as unhas. Luzia, no seu canto, tentava manter a calma, ajustando um último detalhe no vestido que ela própria iria usar. Era uma criação espetacular em tons de azul profundo e dourado, com um corte que abraçava e celebrava cada curva do seu corpo e um toucado imponente que lhe conferia um ar de realeza ancestral. Beatriz estava ao seu lado, a sua presença um bálsamo de serenidade. «Lembra-te de quem és, minha filha», disse-lhe, apertando-lhe a mão. «Eles podem julgar a roupa, mas não podem tocar na tua alma». Mateus apareceu, a câmara a postos, mas os seus olhos estavam fixos em Luzia. «Estás deslumbrante, Luz. Vais arrasar». Um sorriso nervoso, mas cheio de admiração. Os desfiles dos outros concorrentes sucederam-se. Peças bem executadas, algumas inovadoras, outras nem tanto. As modelos, na sua esmagadora maioria, eram altas, magras e brancas, deslizando pela passarela com uma elegância estudada. Carolina Vieira de Andrade assistia a tudo da primeira fila, um pequeno sorriso de satisfação no rosto quando seus protegidos eram aplaudidos. Finalmente anunciaram. E agora, com a coleção Nha Alma, Nha Raiz, Luzia Santos. A música ambiente deu lugar a uma batida poderosa, uma fusão de ritmos africanos com a melancolia eletrônica do fado moderno. E então Luzia entrou, não como as outras, não com passos hesitantes ou olhares calculados. Entrou como uma força da natureza, a cabeça erguida, o olhar firme, o vestido a fluir à sua volta como uma segunda pele régia. Cada passo era uma afirmação. O silêncio que se instalou na plateia era denso, palpável. Alguns cochichos, olhares de espanto, talvez de desconforto. Mas Luzia não se deixou abalar. Ela não estava ali para pedir licença. Estava ali para ocupar o seu espaço. Enquanto caminhava, as imagens do ensaio fotográfico feito com Mateus eram projetadas no grande ecrã ao fundo. Luzia no miradouro da Senhora do Monte. Luzia junto ao Tejo. Luzia nas ruas coloridas da Moraria. A sua beleza, a sua força, a sua alegria, a sua dor. Tudo exposto, sem filtros. A meio da passarela, algo inesperado aconteceu. Nos bastidores, uma das modelos de outro designer, uma jovem chamada Inês, branca e muito magra, que tivera algumas conversas breves com Luzia e testemunhara a sua luta e a sua paixão, parou. Deveria entrar a seguir, mas ficou ali, a observar Luzia, os olhos a brilhar. Num impulso, em vez de seguir para a entrada da passarela, virou-se para a pequena abertura onde alguns jornalistas e fotógrafos se acotovelavam e começou a aplaudir, ruidosamente. Sozinha, a princípio. O som dos seus aplausos ecoou no silêncio tenso. Carolina fuzilou-a com o olhar, mas Inês não recuou. O seu gesto quebrou o gelo. Alguém na plateia, depois outro e mais outro, juntaram-se aos aplausos. Não era uma ovação estrondosa, ainda não, mas era um reconhecimento. Um reconhecimento da coragem, da autenticidade, da beleza disruptiva que Luzia trazia. Luzia chegou ao final da passarela, fez uma vénia lenta e digna, e por um instante os seus olhos encontraram os de Mateus, que aplaudia de pé, lágrimas a quererem escapar-lhe. Viu Beatriz, o rosto transfigurado de orgulho. E soube, naquele momento, que, independentemente do veredicto dos jurados, ela já tinha vencido a sua batalha mais importante. A batalha contra o medo, contra a invisibilidade, contra a voz insidiosa que lhe dizia que ela não era suficiente. Ela era mais do que suficiente. Ela era luz. O anúncio dos vencedores foi um momento de suspense fabricado. Luzia não ganhou o prêmio principal. Esse foi para um designer jovem e promissor, cujas peças minimalistas e em tons neutros encaixavam perfeitamente o que Carolina Vieira de Andrade considerava elegância comercial. Houve um murmúrio de desapontamento em alguns setores da audiência quando o nome dele foi anunciado. No entanto, para surpresa de muitos e visível desagrado de Carolina, o júri decidiu atribuir uma menção honrosa por inovação e voz autêntica a Luzia Santos. As palavras do presidente do júri, um conceituado designer mais velho e respeitado, ecoaram pela sala. Numa indústria que por vezes se esquece da sua alma, a coleção de Luzia Santos é um lembrete vibrante de que a moda pode e deve ser uma celebração da diversidade humana, da história pessoal e da coragem de ser diferente. O seu trabalho não é apenas esteticamente impactante, é necessário. Os aplausos para Luzia desta vez foram mais calorosos e generalizados. Ao subir ao palco para receber o diploma, ela sentiu uma onda de emoção.
Olhou para a plateia e viu Beatriz a chorar abertamente, e Mateus com um sorriso que ia de orelha a orelha. Viu Inês, a modelo que a aplaudira, a acenar-lhe com entusiasmo. Nos bastidores, a azáfama era diferente. Enquanto o vencedor principal era cercado pela maioria da imprensa, um pequeno grupo de jornalistas de blogs de moda independentes e de publicações focadas em sustentabilidade e cultura aproximou-se de Luzia. As suas perguntas eram diferentes. Não queriam saber apenas das tendências, mas da sua inspiração, da sua mensagem, dos desafios que enfrentara. Luzia, a sua presença na passarela foi uma declaração poderosa. O que é que espera que as pessoas levem daqui esta noite? Perguntou uma jovem jornalista com um microfone gravado, moda com propósito. Luzia respirou fundo. Espero que levem a certeza de que todas as histórias merecem ser contadas e todas as belezas merecem ser celebradas. Que não precisamos de nos encolher para caber nos moldes de ninguém. O nosso tamanho, a nossa cor, a nossa origem são a nossa força, não a nossa fraqueza. Inês aproximou-se timidamente. Luzia, eu só queria dizer que foste incrível. O que fizeste foi muito corajoso. Tu também foste, respondeu Luzia com um sorriso genuíno. Obrigada. Havia uma centelha de entendimento entre elas, uma solidariedade improvável nascida daquele momento de desafio. Carolina passou por elas, o rosto uma máscara de frieza controlada, mas os seus olhos azuis fuzilaram Luzia por um instante. Não disse nada. Não precisava. A sua derrota, mesmo que parcial, estava estampada na rigidez da sua postura. Tentou minimizar o impacto da menção honrosa de Luzia junto de alguns contactos importantes, mas a semente da mudança já tinha sido plantada. As imagens de Luzia na passarela, a sua história, começavam a circular. Semanas depois, o ateliê de Luzia na Mouraria fervilhava com uma nova energia. Não havia grandes encomendas de lojas de luxo, mas havia algo mais valioso: interesse genuíno. Pequenas marcas independentes queriam colaborar. Uma loja conceito no Príncipe Real, focada em design sustentável e ético, encomendou-lhe algumas peças exclusivas. As redes sociais de Luzia explodiram com seguidores que se identificavam com a sua mensagem. Mateus era agora uma presença constante, não apenas como fotógrafo, mas como parceiro. As suas fotografias do desfile e do ensaio tinham se tornado virais, gerando um debate aceso sobre representatividade na moda portuguesa. A admiração mútua entre eles florescera num amor tranquilo e profundo, construído sobre respeito e uma compreensão partilhada das lutas e das belezas do mundo. Numa tarde solarenga, enquanto o cheiro a café acabado de fazer por Mateus se misturava com o dos tecidos, Luzia estava debruçada sobre a sua mesa de corte, um novo caderno de esboços aberto. O telefone tocou. Era uma proposta para dar um workshop sobre moda inclusiva numa escola de design. Um sorriso iluminou-lhe o rosto. A sua jornada estava longe de terminar. As batalhas contra o preconceito seriam diárias. Mas agora, Luzia sabia quem era. Tinha encontrado a sua voz, o seu poder. E estava pronta para continuar a tecer a história, ponto por ponto, cor por cor, desafiando o mundo a ver a luz que ela irradiava. A luz que vinha de dentro.